A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que traz como título Humildade, o alicerce da felicidade cristã. Uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda, deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Também deixo a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Tem uma novidade aí, é o meu livro O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu conto a história das religiões e o que cada uma delas fala acerca do futuro. Faço um diálogo com a palavra de Deus para ver o que está nas escrituras e o que não está. Um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. O Homem Esperado pelas Religiões. Nós vamos à nossa vinheta e depois já iniciamos com a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Voltando à nossa lição, então, vamos iniciar com o nosso texto áureo. Então, o texto áureo é: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Então, toda a nossa lição vai permear em cima da humildade. Nossa verdade aplicada é: humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. Então, uma verdade aplicada vai nos trazer aí um panorama do que é a humildade. Os nossos objetivos são 3, né? Entender o conceito da felicidade, o que a Bíblia fala sobre a pobreza de espírito e mostrar Jesus como o nosso exemplo de humildade. Então, esses são os nossos 3 objetivos. Jesus mesmo já havia falado, né, acerca da humildade. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O nosso texto de referência se encontra em Provérbios, capítulo de número 16, versículo 17, 18, 19, 20 e 21, que dizem assim: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Antes de falarmos sobre a humildade, precisamos retomar sobre a bem-aventurança, o significado desta palavra. Então, bem-aventurança, na verdade, é uma profunda alegria da alma humana. As bem-aventuranças, na verdade, quer trazer o homem a real felicidade, a felicidade plena, a felicidade completa que somente Deus pode nos dar. Vamos nos aprofundar sobre esta questão da felicidade. Então, o que pode ser a felicidade para algumas pessoas? Vamos pensar nos psicólogos, pessoas que pensam acerca do comportamento humano. Então, o que eles dizem? Para o psicólogo, a felicidade é um estado emocional de uma pessoa. É uma sensação de bem-estar e satisfação quando atinge um objetivo ou um propósito. Então, a felicidade só acontece
acontece quando a pessoa consegue atingir um objetivo estabelecido, um sonho que ela tenha. Por exemplo, a pessoa fez uma faculdade, ela concluiu. Quando ela termina a faculdade, ela sim é uma pessoa feliz. Então, percebe-se que a felicidade ela está no campo do momento e da situação. Não é algo profundo, não é algo interno, como a definição bíblica, né? Uma profunda alegria da alma. Estar feliz porque algo de bom aconteceu, um sonho foi realizado, este sentimento também acontece no coração dos cristãos. Nós também temos esse sentimento. E algumas vezes passamos a viver como uma pessoa comum, uma pessoa normal. Só estamos felizes quando algo aconteceu, quando houve uma realização. E isso é uma coisa muito perigosa. O sentimento de felicidade, segundo a Bíblia, é algo mais profundo, é algo que nos diz respeito ao relacionamento de Deus na vida nossa, da natureza de Deus fluindo alegria, fluindo felicidade em nossos corações. Charles Spurgeon, né, o grande pregador, o príncipe dos pregadores, ele diz assim: um homem não convertido pode ter o que ele chama de alegria, mas isso é alegria da insanidade. Se ele fosse racional e sério e olhasse as coisas como elas realmente são, ele não pode ter qualquer real alegria enquanto permanece não perdoado. Então o que ele está dizendo? Que a alegria verdadeira só acontece, a felicidade só ocorre quando a pessoa ela sente no seu coração o perdão de Deus. Não há como uma pessoa desfrutar da real alegria, da real felicidade, sem antes ter recebido de Deus o perdão, certo? Tópico 1.1. O que é felicidade segundo a Bíblia? A felicidade, segundo a Bíblia, é, na verdade, uma dádiva de Deus. Se lermos o Salmo de número 144, verso 15, o texto vai dizer assim: bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, o Senhor, ele dá a seus filhos essa dádiva da felicidade a partir da sua ação, da ação sobrenatural nos nossos corações. O Senhor também, ele trabalha em cima daquilo que ele já implementou em nossa vida. Então, a felicidade vem a partir do relacionamento. E o que ele implantou em nossas vidas? A fé, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus nos deu a graça, Deus nos deu a fé, para quê? Para que a gente desfrute verdadeiramente de tudo aquilo que a salvação nos proporciona. E a felicidade é um item também que denota que estamos salvos. Como a gente viu, Charles Spurgeon disse também que a felicidade vem a partir do sentimento de perdão liberado por Deus em nossos corações. Então, como diz o Salmo de número 32, verso 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Salmo 32, 1 e 2. Então, esse desfrutar da felicidade vinda do alto vem a partir deste sentimento de perdão, de se sentir perdoado, certo? Para Deus, a pessoa feliz é aquela que reconhece que nada tem e que tudo depende da sua graça. O grande pregador Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: a felicidade que Cristo concede ao seu povo é uma participação de sua própria felicidade. Logo, quando desfrutamos da real felicidade, na verdade, estamos desfrutando de parte da natureza de Deus. Olha que interessante isso. Tópico 1.2. Onde podemos encontrar a felicidade? Podemos encontrar a felicidade na presença de Deus. Este é o lugar. É Deus que vai proporcionar felicidade na vida do homem.
As coisas podem estar até difíceis, mas se a pessoa estiver com a direção, com a graça, na presença de Deus, essas dificuldades, essas batalhas, essas guerras não farão essa pessoa se entristecer. Na verdade, ela estará em paz em meio às guerras. João Bunyan fala que qualquer homem que escuta a flor chamada de sossego do coração, em seu peito é um homem feliz. Então esta flor é a manifestação do Espírito Santo dentro do coração do homem, e isso faz com que ele realmente seja feliz. Tópico 2.1. O pobre é o humilde que confia em Deus. Então, para retomarmos, as bem-aventuranças, elas foram pronunciadas no aramaico. Os judeus usavam a palavra pobre, que no grego é pituchoi, que significava uma pessoa sem poder e prestígio. Logo, só pode confiar em Deus. Se ela era pobre, se ela não tinha recursos, ela não tinha condições de confiar nas autoridades nem na família dela. Ela tinha que confiar em quem? Em Deus. Então a relação de pobreza está muito ligado nesse aspecto. Só que Cristo fala desta pobreza, mas uma pobreza de espírito. Logo, a mesma dependência que um pobre tem em relação a um poder público, por exemplo, assim também um pobre de espírito sente essa dependência de algo superior, no caso, o próprio Deus. Então, pobre de espírito é aquele que vive debaixo dessa dependência, que sabe que não consegue caminhar sozinho, que precisa da manifestação de Deus. Então vamos a alguns aspectos. Os pobres de espírito são aqueles que, por reconhecerem sua dependência de Deus, não se apoiam em méritos próprios e muito menos em alguma coisa que possuam. A felicidade dessa pessoa está em confiar integralmente a Deus. Viver nessa dependência é algo muito importante. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar algo profundo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Observe: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. A edição King James. Então, Paulo aprendeu a estar feliz, a viver feliz em qualquer situação, em qualquer circunstância, né? Aprendi o mistério de viver feliz. Então, esta felicidade só acontece porque Paulo, ele era um homem pobre de espírito, ou seja, ele vivia debaixo dessa dependência de Deus e ele percebeu que viver assim o fazia feliz, independente das circunstâncias. Tópico 2.2. O pobre é aquele que está vazio de si mesmo, né? O Senhor, ele confrontava os religiosos de sua época que se sentiam satisfeitos por terem esse sentimento de superioridade em relação às outras pessoas. Eles se sentiam mais santas, né? Se sentiam mais poderosas. E essa felicidade, na verdade, que eles sentiam era um orgulho humano. É um sentimento que as pessoas procuram, que as pessoas buscam até hoje. Né? Se a gente lê, por exemplo, o livro de Lucas, capítulo 18, versos 11 e 12, vai dizer assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, né? Tudo quanto ganho. Então olha como era o sentimento do religioso. Ele se sentia superior e o seu sentimento, ele transpassava até mesmo a ação de Deus.
E a oração que Deus esperava, na verdade, era uma oração de aquebrantamento, de humilhação, de manifestação de sua comiseração, de como nós somos frágeis, de como nós somos falhos, de como nós somos fracos. Essa é a oração de alguém que vive na dependência de Deus. Tópico 2.3. O pobre é plenamente dependente de Deus. Olha que interessante. As palavras humildade e pobreza no hebraico estão correlacionadas. Elas vêm com o vocábulo anavim. Então, tanto a pobreza quanto a humildade, na tradição judaica, elas têm o mesmo significado. Quando a gente fala de pobres de espírito, fala da pessoa que é humilde, o seu espírito é humilde. Fala de uma pessoa que se abaixa, que se encurva. Então, pobre de espírito é aquele que se encurva, que se coloca diante de Deus, que percebe o quanto é falho, o quanto é frágil e necessita da manifestação de Deus. Observe o que Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, essa necessidade de estar aos pés de Cristo, na verdade, é uma necessidade de uma pessoa pobre de espírito, de uma pessoa que vive debaixo da humildade e reconhece o quanto é falho, certo? Tópico 3. Jesus, o maior exemplo de humildade. Hoje, a nossa igreja ela está organizada de maneira hierárquica, ou seja, a pessoa ela entra como membro e ao longo do tempo se torna cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo. Então é assim que funciona e isso é importante para que tenha a ordem e decência. Porém, a gente pensa que muitas vezes a pessoa ela sobe de cargo por ter esse pensamento hierárquico, a pessoa sobe, ela está numa posição satisfatória. Só que aqui na igreja a coisa funciona de maneira diferente. Ao pensar que a pessoa está subindo um degrau, na verdade, ela precisa descer mais, ela precisa servir mais, ela precisa ser mais parecida com Cristo, ela precisa estar à disposição de Cristo, ela precisa buscar mais. À medida que ela sobe de degrau, na verdade, ela está tendo que descer um degrau a mais. É importante pensarmos sobre isso. Jesus foi o modelo. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Então Jesus se esvaziou e esse esvaziar será o nosso próximo tópico, tópico 3.2. Jesus se esvaziou. É importante pensarmos sobre isso porque enquanto nós nos sentimos cheios ou preenchido, não há espaço para Deus colocar algo novo em nós. Deus precisa encontrar um espaço vazio. Às vezes a gente está cheio de orgulho, cheio de conhecimento, cheio de saberes e nós não damos espaço para Deus trazer sobre as nossas vidas coisas novas, coisas vindas do alto. Jesus se esvaziou para quê? Para estar na disposição, na dispensação da vontade do Pai. Assim também devemos ser nós. Precisamos permitir Deus nos encher. E Deus só irá fazer isso quando nos esvaziarmos de orgulho, de soberba, de arrogância, e de prepotência. Tópico 3.3. Jesus lavou os pés dos discípulos. Como eu disse no tópico anterior, Jesus ele nos deu exemplo, ele demonstrou, ele fez para que os discípulos seguissem a sua orientação. Estamos para servir. A palavra ministério significa serviço. Independente de qual função a pessoa exerça, é o ministério, ela está para servir para o bem do reino de Deus. Para concluir, é interessante lembrarmos que esta bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é o esteio, é a base, é o tronco que irá nos levar para as demais
bem-aventuranças. Espero que você tenha gostado dessa lição. Um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau!